Bom, o governo brasileiro também que hoje acabou sancionando a criação do Auxílio Brasil. O presidente Bolsonaro sancionou, só que com vetos que colocam uma pulguinha atrás da orelha da gente. Vamos a Brasília, não é isso, Guilherme? Sempre com ela, Natália Pazzi. Nunca nos deixa na mão. Eu achei que ela estava de folga já, né? Não. Por serviços prestados, especialmente ao Manhã Bandeirantes. Seria justíssimo se a Natália Pazzi tivesse de folga hoje. Se eu fosse chefe dela, claramente faria isso. Mas a presença dela é essencial, como sempre, né, Natália? Bom dia. Vou passar essa frase aí pra minha chefia, viu, Agostinho? Não vai acontecer nada. Bom dia pra você. Não vai resolver coisa nenhuma, mas pode passar em frente. Bom dia pra você, Agostinho, Bom pro dia. Guilherme, pra todo mundo que nos acompanha aí nessa semana de plantão de Ano Novo. A gente teve finalmente aí essa sanção por parte do presidente Jair Bolsonaro dessa lei que cria o Auxílio Brasil, substitui oficialmente o Bolsa Família, que durou 18 anos, mas como você disse, com alguns vetos até um pouco curiosos. Um desses trechos vetados aí estabelecia que as despesas sairiam das dotações orçamentárias que foram alocadas ao Auxílio Brasil, que foi muito discutido aí dentro do orçamento que foi aprovado pelo Congresso Nacional na semana passada. O que acontece? Essas despesas deveriam ser suficientes para atender as famílias elegíveis para receber todos esses benefícios. Só que, de acordo com o Bolsonaro, essa medida contraria o interesse público, pois a vinculação de atendimento de todas as famílias elegíveis iria acarretar em uma ampliação das despesas, segundo o presidente. O outro trecho, que também foi vetado, determinava metas para taxas de pobreza. O que disse Bolsonaro? Ele destacou que esse pedaço do texto, então esse trecho que foi vetado, resultaria num impacto na despesa pública diante do compromisso que foi imposto ao Executivo para o cumprimento sem a devida estimativa aí do impacto orçamentário. O que acontece agora com esses vetos? Por enquanto, o Congresso Nacional está de recesso, volta só em fevereiro, e esses vetos agora vão ser analisados possivelmente na primeira sessão do Congresso Nacional, sessão conjunta que a gente tiver já em 2022. A gente lembra que esse assunto, Auxílio Brasil, foi muito discutido aí nesses últimos meses, tanto pelo Senado como também pela Câmara, a criação do auxílio, de onde sairia esse dinheiro para custear o Auxílio Brasil, para substituir o Bolsa Família. Toda essa discussão aconteceu e agora voltam, então, esses vetos, esses trechos para uma nova discussão do Congresso Nacional, ainda sem data para acontecer, que também deve dar muita repercussão sobre esse assunto. Muito já se fala por alguns senadores, alguns deputados de oposição, que o presidente Jair Bolsonaro ele não vai ficar conhecido pela criação do Auxílio Brasil, mas sim por terminar com justamente o Bolsa Família. Por quê? O que acontece? Ele prometeu aí que iria pagar o retroativo, né? O retroativo de novembro. Ontem mesmo o ministro da Cidadania, o João Roma, ele disse que tinha essa expectativa de pagar aquele valor, porque o Auxílio Brasil começou a ser pago em novembro ainda com os valores antigos do Bolsa Família. E tinha uma expectativa de pagar esse valor retroativo para chegar aos R$400. Só que o Ministério da Cidadania confirmou que não vai ser pago esse adicional que foi prometido aos beneficiários, que em novembro, então, receberam esse valor inferior ao valor cheio. Lembrando que esse valor cheio de R$400 começou a ser pago apenas agora em dezembro. A expectativa de que seja esse valor continue sendo pago aí nesses R$400, mas em novembro ali a população que recebeu apenas o valor normal do Bolsa Família não vai ter esse valor cheio como tinha sido prometido pelo governo federal. Então, foi uma promessa que acabou não se concretizando. A gente está aguardando agora uma posição do presidente Jair Bolsonaro, porque muito se falou sobre essa parcela aí que iria compor justamente esse valor integral do Auxílio Brasil, mas agora ela não vai mais ser paga. Estamos aguardando também um posicionamento de João Roma, se existe uma possibilidade de pagar esse valor retroativo um pouco mais para frente, né? Por enquanto, isso não vai acontecer. Lembrando também, para a gente finalizar, que essa medida provisória que originou essa lei que foi sancionada, então foi editada pelo governo em agosto, já tem um tempo que a gente vem falando sobre isso, só que para não perder a vigência, ela precisou passar pela aprovação do Congresso Nacional, toda essa discussão que a gente acompanhou, e agora, oficialmente, ela vira lei que substitui, então, o Bolsa Família, que durou aí 18 anos e agora se torna oficialmente o Auxílio Brasil nessas parcelas de R$400. Agostinho?
É isso, Natália. A gente precisa entender direitinho o que são esses vetos todos aí. Talvez o ministro João Roma tenha mesmo que dar explicações, né, minuciosas. Porque, pelo cheiro da brilhantina aqui, Natália, o que parece é que o número de famílias atendidas vai ser bem menor, vai ser menor do que se imaginava a princípio. Os critérios de pobreza e tal, as categorias aparentemente vão ser revistas. Então, se nada diferente acontecer, e se eu não estiver fazendo uma análise muito errada, bom, tudo bem, o valor é maior que o Bolsa Família. Esse R$ 400 é um valor maior do que o Bolsa Família. Mas aparentemente, né, Natália, o número de famílias atendidas vai ser bem menor, O retroativo da diferença da primeira parcela de 200 e tanto para os 400, esse retroativo aparentemente não tem prazo para ser pago, se é que vai ser pago em algum momento. E aí tem um veto aqui, nessa publicação feita pelo presidente, que é o seguinte: ele vetou o trecho que proibia a formação de filas de espera para acesso ao programa. Ou seja, vai ter fila para conseguir o programa, ao que parece, né, Natália? Pois é, Agostinho, não é uma situação muito fácil com esses vetos. Esses vetos vão ser muito discutidos. Eu aposto todas as minhas fichas que esses vetos vão dar muito o que falar ainda nesse retorno do Congresso Nacional em fevereiro. É um assunto aí muito sensível, como você disse, pelo que a gente consegue fazer da análise desse texto. O número de famílias que serão atendidas não vai ser o que foi prometido pelo governo federal. Tem toda essa questão aí dos índices de pobreza, né? Porque esse benefício ele é dividido em vários níveis ali de pobreza, de extrema pobreza, e tinha toda uma promessa do governo Bolsonaro de atender todas essas famílias. Mas diante desses vetos, a coisa está mudando, né? A gente vai ter que ter uma explicação por parte de João Roma que está muito ligado agora nessa questão das chuvas na Bahia, né? Ontem ele esteve aqui em Brasília, conversou com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e aproveitou para falar então com a imprensa, falou sobre o Auxílio Brasil, disse que tinha toda essa expectativa de pagar o retroativo, só que poucas horas depois o próprio Ministério da Cidadania emitiu uma nota aí para a imprensa dizendo que esse retroativo não seria pago, não deu uma explicação aí realmente do porquê não vai ser pago, mas tudo isso, claro, acaba refletindo no orçamento de 2022, né? O orçamento esse que ainda não foi sancionado, vale lembrar isso ainda, né, Agostinho? É isso, e o João Roma, que é ministro da Cidadania, então realmente cabe a ele entrar nesse assunto e decidir também, né? Ele deve ter voz ativa. Imagina-se, né, que o ministro da Cidadania tem a voz ativa. E João Roma, só para não perder de vista, já admitiu que vai ser candidato ao governo da Bahia. Então, ele tem interesses que vão para além da função dele de ministro. Natália, muito obrigado. Amanhã você está de plantão ou está de folga? Amanhã eu ainda estou com vocês, Agostinho. Eu vou mandar um e-mail agora aqui, peraí. Quem é o seu chefe, Natália? Rodrigo Orengo. Ah, esse é fácil. Esse é meu parça. Então amanhã você tá dispensada, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Valeu, Natália. Natália Até Pazzi. mais, Até mais. Falando direto de Brasília.